igual a ele. No versículo 20, novamente, está o homem trabalhando e Deus fala: não é bom que o homem esteja só. E ele fala que não se encontrava na criação de Deus alguém que pudesse auxiliar o homem e que fosse semelhante a ele, e eles se tornassem uma só carne. Irmãos, irmãs, Deus te formou com uma missão. Você foi formada com uma missão. Eu e você. E nós não podemos fugir disso. Deus te fez, te formou mulher e esposa. Eu sei que hoje algumas pessoas vão querer me bater. E talvez se eu fosse falar isso em outro lugar, muitas mulheres iriam se revoltar. Mas a palavra de Deus nos ensina que a mulher, ela foi feita para ser mulher e esposa. No mundo de hoje, com o pecado, tudo foi distorcido. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos nos distanciar da missão que nos foi concedida. Homens, olhe para sua esposa, criação de Deus, divina. Enxergue ela como um presente de Deus para a tua vida. Porque essa mulher que você casou, e você dorme e acorda com ela, ela é um presente de Deus na tua vida. E é um propósito de Deus na tua vida através dela. Que às vezes nós não conseguimos enxergar. Eu digo, as mulheres não se enxergam assim, com uma missão, formadas para tal coisa, e o homem também olha para sua esposa e não consegue enxergar o propósito de Deus na vida dele através dela. Então hoje nós precisamos pedir ao Senhor uma nova mente, um novo coração, mas também um novo olhar. Porque nós precisamos nos olhar com o olhar do Senhor. Porque Deus, Ele falou, o homem precisa de uma auxiliadora, alguém que lhe dê suporte, não somente no prazer físico, mas no espiritual. Mulher, você tem sido auxiliadora? Algo que eu estava hoje na cama pensando, que se Deus, Ele nos fez mulher e nos fez esposa, né? Nós fomos formadas para um homem. Irmãos, hoje, né, no feminismo e tal, eu nasci, eu não preciso casar. Realmente você não precisa casar, mas você foi feita para ser esposa. Porque quando Deus fala mulher, a Bíblia fala de mulher, fala de esposa, fala de companheira, de ser companheira. E muitos casamentos não dão certo, porque mulheres não estão exercendo o seu papel e esqueceram da sua missão. Nós, como mulheres de Deus, não podemos esquecer que nós fomos formadas para sermos esposas. Aleluia! Dona de casa. Não estou falando de dona de casa. Não estou falando que você tem que somente cuidar do lar. Não estou falando que você tem que ficar vivendo uma submissão que, na verdade, é escravidão. Não. Deus está falando que você é auxiliadora. Você é aquela mulher que, quando o homem está aqui do lado, você dobra o teu joelho e ora, e a paz reina no ambiente. Quando o homem está com a cabeça cheia, ele olha para você e sente paz, alegria.
Você que não tem esposo, né? Está aí solitária. Você que não está com a sua esposa hoje, Deus está te preparando para que você exerça o seu papel. Amém? Deus presenteou a Adão com Eva. Quando eu leio essa palavra que Deus formou a Eva justamente para Adão e levou ela até Adão, e a Bíblia fala que eles estavam nus, não tinha nada a esconder, tudo eles sabiam um do outro, tamanha profundidade da aliança que o Senhor estava formando naquela hora. E Deus levou Eva até Adão, apresentou Eva a Adão. Deus apresentou Joyce ao Cristiano. Deus apresentou Josiana ao Rodrigo. Deus apresentou a pastora Clara ao pastor Ricardo. E o que vocês viram nessa apresentação que Deus fez delas? E quando você olha para sua esposa, o que você fala dela? O que você tem falado para sua esposa? Como você tem visto a tua esposa? Mulher, como você tem se enxergado? Porque na nossa singularidade, no nosso modo de viver e de agir, faz com que os homens nos respeitem a ponto de enxergar o milagre de Deus na nossa vida. Quando o homem não consegue ver Deus em nós, isso diz respeito à nossa
eu estou pregando isso e eu não estou dizendo que o meu casamento é melhor do que o de vocês. Não é. Às vezes a gente tem vontade de queimar o marido, mas vem o Espírito Santo e fala assim, não pode. Graças a Deus. Às vezes a gente tem vontade de morrer. Não pode, o Espírito Santo está ali, lembra, olha, amor. Nós também temos os nossos atritos, mas nós devemos aprender com a palavra de Deus, que se eu puxo para um lado e ele puxa para o outro, vai arrebentar e ambos vão sofrer. Nós temos que trabalhar juntos. Aleluia. E uma coisa gostosa, quando eu fui ter o Heitor, né, o Rubem não pegou as férias e ele não me ajudava. O Rubem não me ajudava. Ele fazia o que todo pai deve fazer. Eu não tinha aquilo como ajuda. Era ele sendo um pai. E eu precisava também deixar ele ser pai. Eu precisava também deixar ele ser marido. Muitas mulheres não deixam os seus esposos serem esposos. Não deixam ser pai. E ficam sobrecarregadas. Não só elas, como seu marido também. Deus fala, se há uma auxiliadora, por que não tem um problema? Quando eu estava grávida do Henrique, na pandemia, e eu preocupada, porque o Rubem estava trabalhando, e às vezes não estava trabalhando, eu falava assim, Senhor, eu vou ficar sozinha. E mais uma vez, ele se mostrou como marido, como pai. Às vezes eu queria mandar ele embora, queria, mas é necessário, porque irmã, nós mulheres às vezes queremos tomar conta de tudo, nós sabemos de tudo, nós fazemos melhor, mas nós precisamos entender que nós somos auxiliadoras do espiritual, auxiliadoras do físico. Nós precisamos deixar os maridos serem maridos. Amém? Hoje, por conta do pecado, muitas mulheres têm vivido dias de dores e pensam em desistir da sua missão, fugir do propósito de Deus. Quantas mulheres têm abandonado o casamento porque é difícil. É difícil porque o homem, ele não gosta de assumir que está errado. O homem não gosta de assumir os seus erros. E nós, como auxiliadoras, muitas das vezes sofremos as escolhas dos nossos maridos. Mas o que nos difere das mulheres mundanas é que quando os nossos maridos fazem mais escolhas, nós sabemos que vamos sofrer as consequências, mas a nossa fé está em Deus. Por isso que nós não desistimos do nosso casamento, nós não abrimos mão da nossa missão. Aleluia. Somos a manifestação da graça e do amor do Pai, pois o Espírito Santo habita em nós. Quando Deus foi formar Eva, ele formou alguém semelhante a Adão. Mas Adão era semelhante a quem? A Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus formou Adão, Adão era só um bonequinho de barro. O que Deus fez em Adão? Soprou o Espírito de vida. Então, Adão há um Espírito de vida, o Espírito Santo. E em Eva há também o Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em Adão e habita em Eva, tudo tem que fluir na graça e no amor do Senhor. Mas aí por que está dando errado? Por que está dando errado? Se Deus fez Adão e Eva semelhantes a Ele. E aí eu pergunto a você, mulher, você que tem exercido o seu papel de vida, alguém que sustenta teu marido em oração, alguém que tem sustentado a sua casa em oração,
Aleluia. Para a minha família viver o melhor de Deus, eu preciso executar bem o meu papel, que inicia em ser sábia, temente e aprender a ouvir Deus. Eva foi dotada de uma mente poderosa, mas ela não pode andar sem a presença do Espírito Santo. Eva foi dotada de sabedoria, mas ela não tem
se controlar. Porque o Espírito de Deus habita nela. Mulheres fofoqueiras ficam esperando o marido chegar em casa, na porta, já ansiosa. Tá sabendo? Você não recebe nem teu marido, não. Oi, tudo bom? Às vezes você já manda mensagem da fofoca pro teu marido. Tem casal que é tão fofoqueiro que sabe de coisa do outro lado do mundo. Antes do William Bonner estar falando no Jornal Nacional, o casal já sabe. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a fofoca, ela traz maldição para dentro da nossa casa. E se você é uma mulher fofoqueira, abandone hoje. Abandone hoje. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4, desculpa, versículo 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Tem muita mulher que quer converter o marido, mas não consegue refrear a língua. Não tem controle sobre a sua língua. E aí a gente entra já nas mulheres que falam demais. Falam coisas desnecessárias. E aí, irmãos, eu até me incluo nisso daí. Porque o meu marido, com sábias palavras, para não correr, falou: agora você fala demais. Fala o desnecessário. Se você não sabe refrear a sua língua, você ainda não está usando a sabedoria. E que adianta você pular no mistério, entregar sonho, entregar revelação, quando você for para aconselhar, você não consegue se segurar da sua opinião ao invés da opinião de Deus. A mulher que fala demais, ela não é guiada pelo Espírito Santo. A mulher que fala demais acaba dando a sua opinião ao invés de falar da Bíblia, da palavra de Deus. A mulher que fala demais, ela perde até o presente que o marido já providenciou, porque ela reclamou. Ontem eu falei para o Rubem, tive um sonho contigo.
Mas no decorrer da caminhada, nós nos deixamos nos perder. Mas o Senhor é que nós vamos retornar à missão que nos foi cumprida. Versículo 27 de Provérbios 21 diz assim: cuida do bom fundamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Irmãos, nós mulheres, às vezes ficamos exaustas. Não estou falando cansado, não estou falando de exaustão. Simplesmente porque nós não estamos exercendo o nosso bom papel. Se eu sou auxiliadora, eu já casei assim, já pensando, quando a gente voltar da lua de mel, o meu marido vai aprender a fazer arroz. Porque hoje eu não posso ficar na preguiça. Vai acontecer de eu estar cansada, eu vou descansar. Mas preguiça não vem de Deus. Então o que eu faço? Divido com meu esposo. No dia que eu não fizer, no dia que eu estiver na rua, ele vai fazer arroz, vai temperar feijão, vai fazer nuggets, vai fritar bife, porque eu sou a auxiliadora. Eu não sou escrava, eu não sou empregada. Eu não tenho a obrigação de fazer. Eu faço por amor. Eu limpo a minha casa por amor. Eu faço comida por amor. Assim também como meu esposo deve fazer. Quem cuida da casa? Eu ensino isso para os meus filhos. Quem tem que cuidar da casa? Todo mundo. O Heitor agora é o copeiro da casa. Ele lava a louça. E ele virou para mim e falou assim: mas mãe, eu não tenho que lavar a louça. A água está congelada. E eu posso lavar a louça com água gelada? Se eu posso lavar a louça com água gelada, você também pode lavar a louça com água gelada. Às vezes nós estamos vivendo na preguiça. A gente quer deixar para depois. A gente não quer fazer. Mas muitas mulheres sim têm vivido exaustão porque não têm exercido o seu bom papel. Vai fazer comida? Faça o melhor arroz, faça o melhor feijão, faça a melhor carne para o seu esposo. Vai lavar roupa? Use o melhor sabão. Tudo que teu marido trouxer para dentro de casa, multiplique. Seja multiplicadora, seja abençoadora. Porque o Senhor te formou para isso. Para que esse cenário de destruição mude, é preciso 2 passos. Tem pessoas que falam aí de 7
Porque a mulher que teme a Deus, ela é elogiada, ela é louvada. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, diz isso: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa é louvada. Você pode ter a boca mais bonita que você tem, a boca da Angelina Jolie. Você pode ter o melhor corpo, você pode ter o cabelo mais bonito. Se você não teme a Deus, você vai falhar em todas as outras coisas. A mulher, quando eu estava lendo sobre a mulher de Provérbios, eu falei, não é possível que essa mulher existe. Uma mulher que acorda cedo, antes do sol nascer, ela organiza as suas servas, ela providencia lã, ela providencia aconchego e comida para sua família. Mas hoje eu entendo que o que a mulher de Provérbios aqui está querendo nos ensinar, a Bíblia está querendo nos ensinar, que é algo além da física, é algo além do que é palpável, é o espiritual. Porque a mulher que teme a Deus, ela se preocupa primeiro em alimentar espiritualmente a sua família. Ela se preocupa em se preparar primeiro espiritualmente. A mulher que teme a Deus, ela tem uma visão diferente das demais. Todas podem fazer, mas você é diferente de todas. O seu marido olha para ela com um olhar de confiança, porque sabe que ela teme a Deus. Então, quando ela dobra o joelho para orar, Deus já se movimentou há muito tempo e só está dando uma resposta. A mulher que teme a Deus, ela não se preocupa com o dia de amanhã, porque a fé dela está no Senhor. E essa confiança que ela tem, ela consegue levar a sua família, os seus filhos, o seu marido a descansar em Deus. E essa confiança não significa que ela não vai ter medo, ela vai ter medo. Nós somos pessoas e tememos, mas a nossa confiança está no Senhor. Não é sobre ser bonita ou inteligente, é sobre temer e fazer a vontade de Deus. Você pode ser perfeita em tudo que você faz, mas se não ouve ao Senhor, sua casa está em ruína. Se você é uma boa profissional, mas você não consegue ouvir a voz de Deus, ter o direcionamento dele e obedecer, tua casa vai à ruína. Mas como permanecer no propósito de Deus? Como posso cumprir essa missão? O mundo não é mais o mesmo, minha casa está caindo, meu marido já não me olha mais, estou desanimada. Ou até mesmo não tenho marido. Como fazer isso? Temendo ao Senhor. Temer a Deus acima de tudo. É mais do que você orar, é mais do que você pregar. Temer a Deus é manter um relacionamento com Ele, ouvir a voz dele para tudo, receber a direção dele e fazer sem medo. E eu quero terminar com o exemplo de uma mulher que está em Lucas, capítulo 1, no versículo 35, porque nós às vezes nos deparamos com missões difíceis e a nossa missão como mulher é uma missão difícil. A gente olha para o lado, tem uns cabeça dura, tem um montão de coisa para fazer, às vezes a gente não vê as coisas prosperarem, a gente sabe o que tem que ser feito, mas não somos nós que temos que fazer. E nós só podemos orar. Mas a mulher que teme a Deus, ela age com paciência. E aí, se hoje você está temerosa de como você deve fazer as coisas, como você deve iniciar as coisas, há uma palavra que o anjo direcionou a Maria, no momento que ela se perguntou: como é que eu posso cumprir essa missão? Como é que eu, jovem, posso receber essa missão do Senhor e cumprir essa missão de gerar
assumiu essa missão contigo de multiplicar, de governar, de pregar a palavra do Senhor, de fazer com que o nome do Senhor seja conhecido através da sua família. E você que está sozinha, olha e fala: Senhor, eu estou no momento sozinha, mas eu preciso do teu Espírito Santo comigo. Porque às vezes eu penso em desistir de tudo, eu penso em abandonar tudo, eu me sinto fraca, eu me sinto às vezes impotente, mas eu sei que na minha missão, se eu estiver com o Espírito Santo, eu serei abençoada. Amém? Então, olha aí para a sua esposa. Aleluia. Aleluia. E você que não tem seu esposo, Deus é o seu esposo. O Deus que te confiou a missão, o mesmo Deus que tem um propósito, é o Deus que te faz cumprir a missão. Amém? Sem quê? É isso aí, agora sem pena. Mas ministra sobre ela, ministra sobre ela aquilo que você quer e deseja ouvir de Deus na tua vida, porque ela é uma só carne contigo. E se ela é abençoada, você é abençoado em dobro. Se Deus abençoa a mulher na tua casa, você é um homem mais que abençoado, mais que feliz. E você é mulher que se posiciona dentro da tua casa como uma mulher de Deus, que você se põe como virtuosa e entende que Deus te escolheu, que Deus te chamou, você vive o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por esse momento da tua palavra ser ministrada a nós. E nós, Senhor, recebemos essa missão, assumimos o nosso papel como mulheres formadas pelas tuas mãos, Senhor. Mas também nós conseguimos enxergar, Senhor, que sem o teu Espírito Santo nós não conseguimos fazer. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a sermos auxiliadoras, mulheres que assumem a missão, o compromisso de sermos, ó Pai, abençoadoras, multiplicadoras, mulheres que geram o teu propósito, mulheres que geram o teu, Senhor, as tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, coloca amor no nosso coração. E nós devemos ser mulheres pacientes, mulheres temorosas na tua presença, mulheres não somente cheias do teu Espírito Santo, mas mulheres que onde coloca a mão vem haver prosperidade. Senhor, que a nossa casa seja abençoada, seja um mar alegre, um mar próspero. Senhor, nós abençoamos as obras das nossas mãos e declaramos sobre a nossa vida poder do Espírito, poder do Espírito, poder do Espírito. Tudo que nos for colocado nas mãos, Senhor, nós multiplicaremos, não pelo nosso poder, mas pelo poder do teu Espírito Santo. Nos dá sabedoria, Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, vivendo no pão da preguiça. Que nós, Senhor, sejamos mulheres que controlem a língua. Senhor, que nós sejamos mulheres abençoadoras. Que nós devemos ser profetas dentro da nossa casa, oráculo dentro da nossa casa. Que nós devemos ser direcionados pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos invejar uns dos outros, mas olhar para nós e enxergarmos a ti, Pai. Que nós venhamos abençoar os nossos filhos, que nós venhamos abençoar os nossos maridos, que nós sejamos abençoadoras do nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vá para sua casa, homens, e ministre também. Quando tua mulher lá estiver dormindo, bota a mãozinha na cabeça dela, faz aquele cafuné gostoso e ministra sobre a vida dela. Senhor, muito obrigado por essa mulher que o Senhor deu. Me dá trabalho, mas eu a amo. E o Senhor me confiou a vida dela, então eu vou cuidar para o Senhor. Coloque em mim o Espírito Santo. Eu quero também ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Pastor, lugar.